Marcelo Nassa, um grande abraço para ti. Demais esse último vídeo, não precisa nem dizer que eu amei esse último vídeo. Gente, se inscreva no canal do HDH no YouTube, que tá sensacional. Marcelo, grande abraço para ti, que o programa fique cada vez melhor. E no Em Revista de hoje, a gente tem aqui nossos ilustres convidados, todos representantes de igrejas e instituições, a não ser Márcio Américo, que a única representação religiosa dele é o pastor Adélio, nas redes sociais, que tem infinitos acessos, infinitas pessoas que amam o pastor Adélio. Pastor Roberto Cruvinel, reverendo Aldo Quintão, reverendo Wilson e o padre Cleodon Amaral. O Em Revista está começando, vem comigo. Quando é feita uma análise, existe uma suspeita de alguma possessão após vários testes com acompanhamento de médicos e psiquiatras, então é chamado um padre para fazer o exorcismo. E até onde isso pode ser considerado real ou não? E a tal possessão demoníaca? Afinal de contas, existem demônios? Seria ou então teria alguma ligação com Lúcifer, o anjo caído? Isso e tudo mais hoje no Em Revista. No Em Revista de hoje, exorcismo e demônios. Para comentar no programa de hoje teremos reverendo Aldo Quintão, padre Cleodon Amaral, pastor Roberto Cruvinel, reverendo Wilson Vitoriano, Márcio Américo comandando EV Sobral. Reverendo Wilson, o senhor está quanto tempo em Jundiaí? Em Jundiaí, 23, 27 anos. E reúne multidões, né? Reúne multidões nos exorcismos, né? Nas suas atividades. Eu acho que eu tenho uma imagem aqui para mostrar. Vamos ver? Eu queria depois que o senhor explanasse sobre isso, né? Como é que se pode fazer exorcismo assim com tanta gente junta, né? Se isso é algo que o senhor já fazia antes, qual foi a sua primeira experiência? Aliás, eu vou saber de cada um. Reverendo Aldo, eu não sei, a igreja anglicana tem o mesmo procedimento da igreja romana com relação a exorcismo? Olha, pelo o conhecimento que eu tenho, eu creio que seja o mesmo, não é? Porque, por exemplo, eu e o reverendo Wilson, nós, mesmo sendo anglicanos, nós temos formas diferentes de agir, que é a mesma forma da igreja romana. Entender os dons das pessoas, entender as capacidades das pessoas, né? Porque ontem mesmo, coincidentemente, eu conversando com algumas pessoas, elas falaram para mim assim, mas por que diz que tem que ter uma preparação? É porque você tem que tomar cuidado para o demônio não entrar em você? Eu falei, não é só isso. Uma pessoa possuída, como se diz, né? Eu e o Wilson, a gente tem alguns, vocês vão observar durante o programa, que a gente tem formas diferentes de analisar. Mas veja, eu tenho que entender que uma pessoa possuída ou, né, desconectada psicológica ou psiquiatricamente, por exemplo, ela pode me dar uma mordida, ela pode tacar um objeto na minha cabeça. Eu já conheci fatos, por exemplo, de uma pessoa que estava possuída com garfo na mão e foi para cima do religioso e enfiou o garfo no rosto dele. Então, não é só o preparo, e acho que o Wilson há de ouvir comigo, o Cleodon, aí o pastor Cruvinel, a gente não tem que estar preparado só para fazer a oração para que a pessoa volte ao estágio de normalidade. A gente tem que tomar cuidado também com o nosso bem-estar físico, e não só emocional e espiritual. Mas eu creio que a igreja anglicana e a igreja romana tenham a mesma forma de agir. Para lidar com pessoas nesta situação, você precisa estar bem psicologicamente, psiquiatricamente, fisicamente, né? São situações que vai exigir muito e exige muito da gente. Já fui várias vezes na igreja do Wilson, até quando eu disse para você que era importantíssimo o Wilson estar aqui hoje mais do que eu, porque desde os tempos da igreja romana, o reverendo Wilson tem um trabalho lindo, maravilhoso, bonito, e falei até agora no início. Eu, nos meus 42 anos de vida religiosa, eu encontrei poucas pessoas com tamanho conhecimento bíblico quanto o Wilson e com facilidade de explicar para as pessoas.
E realmente, você falou a verdade. O Wilson arrasta multidões e pessoas que precisam muito de bênção, de paz e de retirar das suas mentes, dos seus corações, essas coisas ruins que só atrapalham a vida delas. Pastor Roberto Posso dar uma Cruvinel. palavrinha? Pode. Oi. Posso dar uma palavrinha? Claro. Eu concordo plenamente com o nosso reverendo Aldo, nosso querido irmão Aldo. Eu estive 18 anos na Igreja Católica Romana, e mais o Cleudon está aí também para falar sobre a Igreja Católica Romana. Com relação à questão da possessão diabólica, eu sempre ministrei oração, eu creio no poder da oração, eu creio que Jesus Cristo, no poder do nome dele, tudo é possível, não apenas expulsar demônios, curas, milagres, enfim. Mas, como o reverendo Aldo falou, todos nós precisamos de uma preparação. Justamente por isso, porque nem tudo que se diz que é diabólico, que é obra diabólica, é realmente obra diabólica. Mas Então, calma que a gente já vai entrar nesse assunto, reverendo. Senão só adianta o programa. Agora é a apresentação de cada um. Espera aí que eu já passo a palavra para ti. Pastor Roberto obrigado. Cruvinel, a Igreja Evangélica utiliza de um modo geral o exorcismo hoje, ou existem algumas igrejas evangélicas que não têm essa prática? Eder Sobral, primeiro é muito bom estar contigo, rever o reverendo Wilson, meus amigos, reverendo Aldo, Cleudon, todos que estão aqui participando e também os telespectadores. A Igreja Evangélica acredita, sim, em obra de libertação. Nós não chamamos de exorcismo, chamamos de trabalho de libertação, expulsamos demônios. Concordo com o reverendo Aldo, já de cara, concordando com o reverendo Aldo que é necessário um preparo, sim, diferentemente da Igreja Romana e de outras igrejas. Para nós evangélicos, qualquer cristão pode expulsar demônios, mas ele necessita ter a vida no altar, não é somente um dom. Nós entendemos que é uma vida consagrada a Deus. Mateus capítulo 17, 21 diz: mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. É importante também, já pegando o viés do reverendo Wilson, ter o discernimento de espíritos para saber o que exatamente está agindo na vida da pessoa. Nem sempre é um demônio, às vezes é uma dificuldade, um problema psicológico, e eu sei que nós vamos entrar nesse assunto mais tarde. Em geral, as igrejas, principalmente as igrejas pentecostais, acreditam e trabalham com obra de libertação. Existem igrejas, inclusive, que são mais atuantes no trabalho de obra de libertação. Eu particularmente, tenho algumas reservas num trabalho que somente faz obra de libertação e não leva essas pessoas libertas à salvação, a Cristo, porque o importante não é só a pessoa ter o demônio expelido, mas ela ter um compromisso com Cristo para que depois possa caminhar e o inimigo não possa tocá-la mais, como diz em 1ª Epístola de João 5,18. Tá certo. Padre Cleudon Amaral, a Igreja Católica geralmente é sempre ressaltada nos filmes de Hollywood, né? Então, é engraçado que a produção hollywoodiana geralmente é judia, né, ou judaica, e porque a academia pertence aos judeus, né, hoje em dia, né? E o que, aliás, já há muitos anos, né? Tanto que Mel Gibson sofreu uma grande perseguição com o filme A Paixão de Cristo, porque não mereceu nenhum Oscar, nenhuma indicação, por eles acharem que incentivavam o antissemitismo, né? Contra os judeus, que seria contra os judeus. E Mel Gibson, como todos sabem, tem uma filha beneditina, um filho também religioso, né? Dentre os vários filhos dele, e tem uma capela em Hollywood, em Beverly Hills, onde é celebrada a missa todos os domingos, né? E ele depois foi recuperando o espaço dele. Mas o que eu queria dizer para resumir, a Igreja Católica acaba sendo, ou tendo essa imagem, por causa dos filmes, sempre de quem vem resolver o problema, né? Para a Igreja Católica, o exorcismo é válido até hoje, ou existe uma certa descrença dentro da Igreja com relação ao exorcismo? Olha, Evê, mais uma vez, uma alegria estar com vocês aqui. A Igreja Católica, sim, para ela é importante exorcismo, mas existe um grupo que não aceita, que não acredita nisso,
acha que demônio nem existe. Por outro lado, existe aquilo que nós chamamos de exorcismo maior e de exorcismo menor. O exorcismo maior, ele é feito só por padres. É bispo ou padre. Por isso que nos filmes de Hollywood só aparece padre, e quando se fala de exorcismo, aparece o padre, porque o exorcismo é um ritual católico, né? O exorcismo menor é o que alguns católicos praticam, inclusive eu, né, nos grupos de oração. Porque às vezes a gente está no grupo de oração, uma pessoa ali se manifesta com o espírito, e a gente não pode deixar aquela pessoa ali naquele estado, ir embora daquele jeito. A gente tem que fazer uma oração para que aquilo ali passe, melhore, né? Até chamar o exorcista, às vezes o exorcista mora 300, 400 quilômetros de distância, até chamar o exorcista, imagina o que acontece. Então, a gente mesmo vai lá e, pelo nome de Jesus, pela oração, pela fé, resolve o problema. Isso daí é condenado por alguns bispos ficam meio assustados, né, com essa situação e acabam proibindo esse tipo de oração em suas dioceses. Por quê? Porque eles não têm o controle sobre isso e eles morrem de medo dessa situação. Eu acho que é legal a gente, nesse programa, esclarecer essas coisas, né? O padre Wilson, o reverendo Wilson, quando era padre, enfrentou muitos problemas. Eu enfrento muitos problemas hoje por causa disso, mas eu acho que é legal a gente fazer essa diferença. Jesus fazia exorcismo? Bem, para o entendimento da Igreja Católica, não. Por quê? Porque o exorcismo é uma prática católica, apostólica, romana, tá certo? O que Jesus fazia? É o que os evangélicos fazem hoje. É o que eu faço hoje. É o que o reverendo Wilson faz hoje lá na igreja dele. É o que nós fazemos hoje, tá? Agora, o que é o exorcismo em si para a Igreja Católica? É o que nós vamos, né, falar no decorrer desse programa. Tá, o Márcio Américo, que é um ator e humorista bastante conhecido, não só nas redes sociais, mas também na televisão, o Márcio, ele é ateu assumido, né? Ele não crê, embora o Márcio sempre me passa a ser uma pessoa que demonstra muito respeito por algumas pessoas, como ele citou na última live da gente, o pastor Caio Fábio, né? Mas, Márcio, como é que você vê essas práticas de exorcismo? Porque você não crê em nada, né? Então, como é que você vê esse tipo de prática? Eu quero ver, antes de tudo, obrigado também pelo convite. Quero fazer uma ressalva aqui, que na maioria dos debates envolvendo religião, o ateu está sempre em minoria. Aqui está 4 contra 1. Só tem eu de ateu aqui. Ô, Márcio, deixa eu te falar. Márcio, deixa eu te falar. Sozinho aqui. Márcio, deixa eu falar. Pega e leve comigo. Ô, Márcio, deixa eu falar uma coisa para você. Nós procuramos a Sociedade dos Ateus, que sempre veio ao programa. E a gente não encontrou, eles não deram resposta. A gente mandou, a gente perguntou e não conseguimos resposta de nenhum deles. Porque a minha ideia é que você tivesse uma companhia, pelo menos. Porque você será exorcizado aqui hoje. Eu espero que sim. Espero que sim. Daí eu mudo totalmente as coisas que eu não acredito. Em relação ao tema, eu acho bacana, porém o que me vem à mente é justamente o cérebro humano e as capacidades sobre-humanas que o cérebro armazena. Tem um filme que é o Unbreakable, você já deve ter visto, que trata de seres humanos com poderes. No segundo filme da série, são 3 filmes, ele cita o caso de pessoas com múltiplas personalidades. E há casos registrados nos anais da medicina, em revistas científicas, de pessoas que tinham dupla personalidade. Uma delas tinha diabetes e tomava insulina, e a outra não tinha. E quando ela assumia a personalidade da pessoa que tinha diabetes, se examinasse o sangue, tinha diabetes, era diagnosticado com diabetes. Então, ou seja, o ser humano tem muitas capacidades que podem ser explicadas facilmente através da ciência. Me permita só citar um exemplo aqui, eu sei que está na abertura
mas só para eu me colocar. Quando Freud começou a estudar casos de histeria, todos aqui, evidentemente, conhecem a história, ele começou a ver que aqueles ataques de histeria, ao contrário do que se pensava, não tinha uma causa física, que acontecia até tem o caso famoso da mulher que não mexia a perna e tal. Ele começou a tratar isso através de conversa, que ele chamava de terapia, né? As terapias, a psicanálise, não é? E conversando com esses pacientes, acessando o inconsciente dessas pessoas, ele conseguia curá-las. Ou seja, manifestações físicas, inclusive de dor, ou coisas que se chamam possessão, elas podem ser, são manifestação de uma desordem física e mental. Entendi. E alguém quer comentar sobre isso? Está aberto aí agora, gente. Eu gostaria de falar brevemente. Sim. Que talvez, viu, Márcio, você tenha um mini aliado aqui, tá? Que bom. Quando eu falei do jeito anglicano de ser, de respeitar as pessoas, entender que o mundo é plural, né? Eu, por exemplo, tenho usado muito aqui na igreja para dizer para as pessoas o seguinte, ó, nenhuma igreja, nenhuma religião, nenhum CNPJ religioso até agora se ofereceu para curar o Covid. Só eu. Quem vai curar o Covid é a ciência. E muitos dos cientistas, em especial os de Oxford, são ateus e agnósticos. São ateus e agnósticos. Então, veja bem, concordo também com você quando você disse assim, o ser humano, a capacidade do ser humano, ela é inimaginável até para a própria ciência, para a psiquiatria. Então, quando eu falei do Wilson, né, o Wilson teve grande convivência com o Cleodon, depois é que ele veio para a Anglicana, nós temos uma boa amizade, e dentro desse mundo religioso, de quem entende mais, né, o Wilson é mais pentecostal, e eu sou, talvez, aquele que as pessoas chamam na Anglicana de via média. Eu fico mais para essa linha que você acabou de dizer, das questões psicossomáticas, as questões psiquiátricas, emocionais. Agora, se a pessoa acredita que ela está possuída, eu vou respeitá-la e vou fazer a oração de conformidade com aquilo que vai ser importante para ela, porque a questão é a cura dela. Depois a gente pode tentar, né, um autoconhecimento melhor. Mas aí eu tenho que respeitar o posicionamento do Cleodon, que faz, né, o exorcismo, do reverendo Wilson, né, do meu querido pastor Cruvinel. Agora, eu verdadeiramente penso diferente, não acredito, não creio em possessão demoníaca, eu acredito nas manifestações psiquiátricas. Na verdade, o Roberto Cruvinel tinha pedido primeiro, em seguida eu passo para o Cleodon. Reverendo Wilson quer falar a seguir? Pode ser? Então tá, pastor Roberto. Bom, então, em que pese nós conhecermos algumas, vamos chamar assim, alguns CNPJs, algumas entidades que tratam essa questão de libertação fora do senso bíblico, inclusive usando a programação neurolinguística, a hipnose. Eu conheço bem, estudei essa questão da hipnose. O padre Cleodon tem um conhecimento disso também, o reverendo Wilson, eu não sei se já versou nessa área, mas na questão da mente humana. É óbvio que existem essas exacerbações, induções psicológicas, existem grupos e aqui eu vou falar com todas as letras, para oferir lucro, eles induzem a pessoa a um... Agora, isso não invalida mais de 40 textos bíblicos que falam sobre a ação de demônios, de seres espirituais. O ser humano é tricotômico, o homem tem corpo, tem alma, tem espírito. A Bíblia mostra que Deus salva o homem no seu espírito, santifica sua mente para que ele possa santificar o seu corpo. O adversário de nossas almas, os demônios, eles, através do corpo do homem, tentam levar a mente cativa ao pecado para que essa pessoa se afaste de Deus. Então, eu creio que existam
exacerbações, fajutagem mesmo, pessoas que dizem estar endemoniadas e não estão. Reverendo Wilson começou a explicar isso sobre a questão de discernir. Eu também falei sobre a questão de discernimento. A primeira epístola de Paulo aos Coríntios fala que existe o dom de discernir espíritos. Então, nós vamos saber o que é que está agindo ou não. É muito difícil alguém hipnotizada ou alguém induzida psicologicamente fazer determinadas coisas. É óbvio que a mente pode fazer com que uma determinada substância apareça no sangue, como o Márcio falou. Acredito nisso. Já vi acontecer, já vi pessoas hipnotizadas sentirem dor sem ninguém colocar a mão nelas ou tirar a dor. Mas o que nós estamos falando é de possessão demoníaca, de uma mudança completamente na mente da pessoa. Existe uma diferença entre ser influenciado por demônios e estar possesso por demônios. A Bíblia mostra só de influência de demônios mais de 40 textos, sem contar os textos da ação de Jesus expulsando demônios e dos seus discípulos expulsando demônios. Cleudon, Padre Cleudon. Bem, refutando um pouco o que o Márcio falou, uma coisa é uma pessoa sofrer de neurose, de psicopatias, de histeria, e uma pessoa que tem o demônio mesmo. Por quê? Uma pessoa que tem o demônio mesmo, se ela estiver possuída, essa possessão ela é acompanhada com acontecimentos extraordinários, o que não acontece com uma pessoa neurótica. Então, por exemplo, eu vou citar aqui uma pessoa que eu sei que o EV conhece, talvez não seja tanto o caso, mas a gente conhece muitas pessoas que assumem personalidades. Por exemplo, eu sou Jesus Cristo. Eu lembro de um programa que eu fiz com o EV, que tinha lá o Henri Cristi. Nem sei se ele tá para vir, ele tá para vir de novo, eu vou chamar vocês. Então, e o Henri Cristi, ele grita nos 4 cantos da terra que ele é Jesus Cristo, não é? Como a gente já viu aí pessoas falando que é a Nossa Senhora encarnada, outra pessoa falando que é o Elvis Presley, outra pessoa falando que é a Madonna, que nem morreu ainda, outra pessoa, e assim por diante. Então, tem pessoas que sofrem de um fenômeno chamado borderline, que é um termo norte-americano para pessoas que, mais ou menos, sofram de dupla personalidade, que é o que o Márcio também falou, né? Pessoas que sofram de dupla personalidade. Mas essa pessoa que, por exemplo, lá o Zé do Capeta, que às vezes aparece aqui no nosso programa, né, dizendo que Toninho ele é do Diabo. Capeta, que ele é amigo Você do está errando os capeta, nomes hoje. Você está errando os nomes. É Henri Cristo, Toninho do Diabo. Aliás, o Toninho do Diabo, ele podia vir depois da nossa live, mas continua, padre. Inclusive, Aliás, é de Jundiaí. É de Jundiaí. Deixa eu só terminar. O Márcio Américo, o padre Cleudon falou que muita gente acha que a Madonna ainda é viva. Nós temos alguns amigos assim, Márcio Américo, que ainda acham que são a Madonna. Sim. Inclusive, usam peças íntimas parecidas. O que acontece? Com a Madonna, apesar de serem O que sexo acontece masculino. com isso? Diga, Quando Cleudon. é o diabo, né, quando é o espírito dentro da pessoa, ela vai falar grosso, ela vai andar de ponta cabeça, com a barriga para cima, ela vai subir em parede, ela vai cuspir verde, ela vai fazer a porta abrir e fechar, vai fazer a luz apagar e acender, vai fazer a televisão ligar e desligar, a garrafa estourar, explodir, e outros fenômenos extraordinários que uma pessoa que tem borderline, uma pessoa que tem histeria, que sofre de neurose, não fazem. Por quê? Porque aí é uma coisa pessoal da cabeça dela, é um problema psiquiátrico, é uma psicose, é um desequilíbrio. Bem, eu já estudei também parapsicologia, né? Inclusive com Quevedo, que infelizmente faleceu, e meu colega de classe era o próprio padre Marcelo Rossi, né? A gente era colega de classe nas aulas do Quevedo, e eu sei também o que são, né, manifestações extraordinárias parapsicológicas, que são muitas coisas que acontecem pelo poder da mente, pelo efeito da pessoa, né? Ela tem
o poder de colocar fogo em alguma coisa, ela, com a força da mente, ela pode fechar a porta, ela pode pôr fogo em alguma coisa, ela pode fazer uma imagem, chorar sangue, por exemplo. Mas aí são fenômenos parapsicológicos que quem é da área de cura e libertação, eu que sou um teólogo clínico e eu atuo diretamente com esses problemas, a gente sabe diferenciar, usando o que o pastor falou, né, de discernimento do espírito, a gente sabe diferenciar o que é psiquiátrico, o que é psicológico, o que é humano, o que é só uma pessoa que está ali fazendo de conta, está atuando, e quando é um demônio mesmo, quando é uma ação demoníaca ou uma ação parapsicológica. Então, tudo isso a gente sabe diferenciar, pelo menos quem... Eu acredito que o reverendo Wilson, que trabalha muitos anos com isso, o próprio pastor Cruvinel, que trabalha muitos anos com isso, a gente sabe diferenciar. O que a gente percebe é que em muitos hospitais psiquiátricos tem pessoas com demônio no corpo. Por quê? Porque para psicólogos e para psiquiatra, esse negócio de demônio não existe, é tudo, né, desregulamento do cérebro da pessoa. Então, põe uma camisa de força e manda para o manicômio. E se vai lá uma pessoa que faz um exorcismo, uma pessoa que faz uma oração de libertação, essa pessoa, às vezes, volta para casa curada, liberta, né? Coisa que anos e anos de medicina, de psiquiatria não resolve. Ok. Reverendo Wilson, por favor. Então, eu volto um pouco ao que foi falado, o reverendo falou, também o pastor falou, o reverendo Aldo e o pastor falou, né? Esse discernimento, saber discernir. Em 1 Coríntios 12:10, um dos dons do Espírito Santo que o apóstolo Paulo menciona é justamente o discernimento dos espíritos. Você saber o que é a ação diabólica e a ação que não é diabólica. Respeitando, é claro, o nosso irmão que é ateu, porque eu creio que o respeito deve ser o pilar da civilização, no respeito pelo diferente, de quem pensa diferente, saber dialogar, mesmo não concordando, nós não somos inimigos, né? Não concordamos, mas não somos inimigos. Eu vou falar da minha experiência, né? O Cleodon, eu conheço o Cleodon há muito tempo, né? O trabalho dele, admiro o trabalho dele. 30 anos, mais ou menos. Muitas vezes veio na minha paróquia, aqui em Jundiaí. Tenho um grande carinho pelo padre Cleodon. Eu acho muito legal, reverendo Wilson, eu acho muito legal essa fraternidade, assim, de repente, numa denominação, estar frequentando a outra e prevalecer a amizade. Eu acho isso muito bacana. Sim, com certeza. Jesus é o príncipe da paz, então nós que pregamos esse Senhor Jesus Cristo, nós devemos pregar a paz, sobretudo entre nós cristãos. Amém. E ministros do Evangelho, liderança, né? Eu tenho uma admiração muito grande também pelo reverendo Aldo, porque o reverendo, quando estava aquele processo todo de sair da Igreja Católica Romana, que eu tenho um carinho imenso, um respeito muito grande pela Igreja Católica, por tudo que a Igreja Católica representa para o Ocidente, para a história do Ocidente, não é? Quando eu estava no momento de transição, o reverendo Aldo foi um irmão, um amigo que me ajudou muito. Mas no meu primeiro encontro com o reverendo Aldo, ele falou algo muito interessante. Ele disse assim: Wilson, porque eu queria conhecer a igreja, eu não conhecia a igreja anglicana. Eu estou conhecendo ainda a igreja anglicana. E o reverendo Aldo, ele falou algo muito interessante. Ele falou: Wilson, na nossa igreja, nós fazemos aquilo que acreditamos. E há um respeito muito grande. Ele falou: olha, eu não acredito, por exemplo, eu sei do seu trabalho pentecostal aí em Jundiaí, eu não acredito em possessão diabólica, eu acredito realmente que o ser humano, ele tem pode ser o cérebro, pode ser a mente, enfim, nem tudo é obra maligna, mas eu não acredito em possessão. Eu particularmente acredito em possessão, eu acredito na obra diabólica, né? Mas há um respeito muito grande entre nós. Na minha experiência, eu já me deparei com situações assim de infestação, que nós chamamos de infestação diabólica em determinados lugares e situações que, sinceramente, não há uma explicação plausível, não há uma explicação racional para aquilo que eu experimentei, para aquilo que eu vivi. Então, o Senhor Jesus, no Evangelho de Lucas, por exemplo, no capítulo 13,
Jesus está numa sinagoga em dia de sábado e lá entra uma mulher toda encurvada e Jesus cura aquela mulher encurvada, que há 18 anos estava naquele sofrimento. E a Bíblia diz que os fariseus, os doutores da lei, começaram a criticar o Senhor porque ele fez aquela cura em dia de sábado. E Jesus chama de hipócritas, porque Jesus veio para salvar e resgatar. E Jesus fala uma frase muito interessante, ele diz assim: eu não deveria salvar, curar, libertar esta filha de Abraão, que há 18 anos Satanás mantinha nessa situação. Então, é claro que nem tudo é obra diabólica, como foi falado desde o início aqui. Mas eu creio que existe sim uma força maligna, uma força diabólica no mundo que está agindo, sobretudo neste momento atual de pandemia, de sofrimento. Eu creio nisso. Na carta de Tiago, capítulo 4, versículo 7, o apóstolo Tiago diz assim: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ora, se a palavra do Senhor nos ensina, nós que cremos, que existe essa força e que se nós resistirmos a essa força, ele fugirá, então eu creio que nós que somos ministros do Evangelho, e somos ministros da igreja, nós precisamos estarmos preparados para esse trabalho tão difícil. O Cleudon, o pastor, sabe disso, tão difícil, mas tão necessário nos dias atuais. Ô, Márcio Américo, você já tinha pedido a palavra, pode dizer. Antes de tudo, eu quero agradecer o nível que estamos mantendo nessa conversa, porque nem é um debate, é uma conversa, é uma troca de ideias, e eu acredito também muito nisso. Eu tenho razões para acreditar que fé é uma coisa importante, embora eu não tenha o que se convenciona a chamar de fé sob o aspecto religioso. Então, esta fé eu não possuo, mas não critico, pelo contrário, admiro e às vezes até invejo as pessoas que têm fé, porque a fé pode sim curar. E tem relatos científicos de curas de câncer, de tumores, de tudo quanto é tipo de moléstia que foram curadas pela fé, pelo poder da fé. Então, nós temos sim esse poder de autocura. Agora, uma coisa que é importante. Foi dito que foram vistos casos de possessão demoníaca, que a pessoa fez coisas que não tinha explicação, que a única explicação é que ele estava possuído pelo demônio. Eu digo o seguinte: pode ser que não haja explicação ainda, ou então há explicação, mas não chegou até nós. Porque nós sabemos que, por exemplo, na Idade Média, um anão era considerado um freak, não é? Mas depois chegou-se à conclusão que não, que ele tem uma disfunção genética, que é o nanismo, gêmeos também, ou retrocedendo mais ainda, que o relâmpago era uma manifestação divina, uma manifestação sobrenatural. Então, possivelmente, os pré-históricos diziam: não, eu vi uma luz no céu, não tem outra explicação. Não tinha. Agora tem. Então, o fato de uma coisa não ser explicada não significa que ela está explicada, porque daí é uma incoerência, né? Um paradoxo. Não tem explicação, mas está explicado, né? E outra coisa que eu acho muito importante é que, ao se falar de exorcismo, isso suscita muito mais dúvidas do que explicações, mais escurece do que esclarece, na minha opinião. Porque, por exemplo, foi dito que é necessário um preparo muito específico para você exorcizar uma pessoa, praticar o ritual de exorcismo que foi criado pela Igreja Católica. E como que sabe disso? Que a pessoa fala grosso, ele anda estranho e tal, tem todas essas manifestações. Porém, o que se vê é que em todas as religiões do mundo, salvo algumas, se pratica o exorcismo. Por exemplo, nas religiões afro, a pessoa fala grosso, toma 1 litro de cachaça, pessoa que nunca bebeu na vida, não fica bêbado, anda diferente, fala com voz de criança, com voz de velho, e eles conseguem tirar e a pessoa volta ao normal. Então, ele não tem preparo. Igrejas pentecostais sérias, estou falando de pastores sérios, também que não tem preparo, às vezes é semi-analfabeto, e a pessoa é possuída ali na igreja, e esse pastor semi-analfabeto traz a pessoa de volta.
ou seja, pratica, entre aspas, um exorcismo. Então, na minha opinião, pelo pouco conhecimento que eu não tenho conhecimento acadêmico que meus colegas de conversa aqui têm, o que eu acredito é na fé. Inclusive, eu falado isso. Se a pessoa acha realmente que ele está possuído, ele realmente vai acreditar que um ser com autoridade religiosa vai poder salvá-lo daquela condição. Porque se ele não tiver fé, não vai acontecer nada. Por exemplo, e se um ateu for possuído? Ele não tem fé. Como é que tira o capeta do ateu? E, para encerrar a minha fala, encerrar aqui, não encerrar o que eu estou falando agora, a coisa do exorcismo me suscita também a seguinte questão, que o capeta é meio burro, que o demônio é meio burro. Porque, veja bem, um cara que conhece o átomo como ninguém, ele viu a criação do universo, ele conhece a história humana inteira. Será que ele não entendeu ainda que se ele entrar no corpo da pessoa, vai vir algum religioso lá e vai tirar ele de lá e o cara vai ficar com raiva dele? Como é que ele seduziu Adão e Eva? Incorporando neles e jogando eles dentro de um penhasco? Não, ele seduziu com o poder, conhecereis o bem e o mal. Como é que ele seduziu Moisés? Com o poder, bateu pá, pá, 2 vezes na pedra. Vocês acham que vai sair água dessa rocha? Saiu, né? Mara, a água que era amarga. Ananias e Safira, como é que o capeta seduziu eles? Dinheiro, pelo poder do dinheiro. Então, eu acho, se formos colocar o diabo, ele obtém muito mais sucesso oferecendo cocaína, oferecendo drogas, oferecendo mulheres, oferecendo poder. É assim que ele seduz as pessoas. Porque se ele entra no corpo da pessoa, ele está jogando contra ele mesmo. E ele sabe que ele vai ser tirado daquele corpo a qualquer hora e que aquele corpo está imprestável. Então, Olha, entende? Suscita mais perguntas do que soluções. Sim, as perguntas suas são as perguntas, eu acho que da maioria do público, né? E mesmo de quem crê e quem não crê. Acontece, gente, que o programa está rendendo tanto que nós já ultrapassamos o tempo da primeira parte do programa. E nós vamos voltar e eu queria que vocês fossem menos prolixos e mais rápidos quando a gente voltar do intervalo. Diante de tudo isso que o Márcio falou, aí vinham várias perguntas minhas. Então, ele já fez praticamente todas. O reverendo Aldo foi o primeiro a pedir a palavra, a gente vai voltar com o Aldo assim que a gente voltar do intervalo. E eu vou querer saber também de cada um se algum de vocês teve alguma experiência dessa na vida. O Aldo já falou que não acredita muito na possessão demoníaca. Mas de forma nenhuma, Aldo, vou deixar já que você vai voltar do intervalo contigo, nunca, em hipótese alguma, nunca houve? Você acha que nunca houve? O Exorcista, que é um dos clássicos, né, do suspense e do terror, esse filme nem é considerado tanto terror para muitos, né? Aliás, é o predileto de alguns como empresários, como o Silvio Santos, que não abre mão dos direitos dele no SBT. Por isso que vocês ficam perguntando que eu não passo aqui, não posso passar. E ele é judeu, né? Mas a gente já volta do intervalo. Eu estou muito curioso para saber de cada um sobre tudo que o Márcio falou. A gente já volta. Estou aqui no Clécia, claro. E olha, tem até bar aqui agora. Olha isso assim, tá vendo? Meu Deus, o negócio aqui tá bom, hein? E ele aqui cortando. E aí, galera, tudo bem? O André, também? Clécio, o assunto do programa é esse. Você acredita que hoje tem exorcismo, isso ainda existe, procede? Acredita em diabo, demônios? Lógico, eles podem atrapalhar muito a sua vida. A sua vida pode ir para trás se você não tirar os bichinhos que ficam em cima de você.